Essas ideias que passam, nós compramos. A outra, só um Estado verdadeiramente laico pode garantir a liberdade religiosa. É verdade, mas essa mesma pessoa que está portando esse cartaz, num outro momento, ela está portando um que pede apostasia coletiva. Existe uma outra faixa que vai aparecer que diz não aos talibãs evangélicos. A começar, o que são os talibãs? A própria ideia de um talibã evangélico significa que a pessoa não sabe o que é um talibã e usa talibã como um fundamentalista. Então, onde está a nossa cultura para discutir isso, para debater isso? Quantos católicos se posicionaram contra a construção de novos estádios? Todo esse investimento que está se fazendo no Brasil a favor de Copa do Mundo, de Jogos Olímpicos. Mas eles já estão se mobilizando contra um encontro do Papa com a juventude. Eu tive a oportunidade de participar, no período que eu estava na França, nos anos que eu morei lá, da Jornada Mundial da Juventude em Paris. E é algo que realmente é incrível, porque muitos dos jovens lá presentes não são católicos. E eles não vão pelo turismo na cidade. Eles vão para viver uma experiência religiosa diferente. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas as Jornadas Mundiais da Juventude, elas têm uma origem que é evangélica. Não sei se vocês já ouviram falar da comunidade TZ, que existe na França, com o Frei Roger, que foi assassinado há alguns anos atrás. Eu estive na comunidade TZ justamente para conhecê-la, porque, veja que é interessante, eu trabalhava numa casa que é a casa-mãe de uma congregação religiosa. E nós abrigamos numa parte da casa que não estava sendo utilizada algumas irmãs que são da comunidade de TZ, que portavam hábitos religiosos. E eu perguntei para a irmã superiora da casa por que elas não iam à missa. Ela olhou para mim, elas não são católicas? E eu fiquei extremamente surpresa, como nós católicos acolhemos na casa-mãe da nossa congregação um grupo de religiosas que não são católicas no estado dito laico. Veja quanta confusão na minha cabeça. Eu, brasileira, católica, acostumada a bastante divisão aqui. E nós as recebíamos muito bem. E, eventualmente, elas iam assistir à missa com as irmãs. E elas estavam justamente lá na casa para organizar o encontro de TZ. E eu observei que elas sabiam muito sobre a gente e eu não sabia nada sobre elas. Eu fui conhecer TZ. E eu cheguei lá no lugar e você não vê pregação religiosa de religião nenhuma. Você tem uma espécie de grande galpão que tem divisórias, que pode formar pequenas capelas, e você pode ter simultaneamente em cada uma dessas capelas uma religião diferente fazendo o seu culto. Inclusive católicos. Você tem inúmeros católicos que vão ao encontro anual de TZ, que fala de fé, não prega nenhuma religião. Eles começaram a fazer o primeiro encontro, porque os encontros de TZ, eles são bem específicos, eles são na última semana de dezembro. Qual a intenção do Padre Roger ao criar os encontros de TZ? O maior número de acidentes, sobretudo morte de jovens, é a passagem do 31 para o 1º. Por quê? Bebem demais, ficam na rua e morrem. Muitos deles até de frio. Lembrando que 31 de dezembro é o alto inverno na Europa. Se você ficar a noite inteira na rua, você literalmente morre de frio. No dia seguinte de manhã se recolhe diversas pessoas mortas. Por que não reunir esses jovens num evento ou num momento em que, ao invés de estarem na rua bebendo, eles estejam juntos, confraternizando, e nós podemos reuni-los no domínio espiritual? Os encontros de TZ, ele faz inclusive, tem a possibilidade, quando você recebe, tem encontros nas igrejas católicas, encontros em sinagogas, encontros nos diversos templos religiosos. Mas a grande reunião é a noite do 31 de dezembro, que eles passam em campo aberto. Eles vão para um estádio de futebol, ou para algum grande estádio, lá na França eles fizeram em Longchamp, que é um espaço completamente aberto, mesmo lugar onde o Papa foi rezar as missas do GMG. E os jovens passaram a noite do 31 para o dia 1º. Ninguém bebe, ninguém faz confusão. E ali é a verdadeira confraternização
universal, porque você tem jovens do mundo inteiro. O GMG se origina dessa ideia. Nós sabemos disso? Não. Nós não sabemos que isso acontece. Nós podemos reunir jovens sem fazer uma pregação para eles e, no entanto, eles saírem muito mais fortificados pela fé? Sim, nós podemos fazer. As Jornadas Mundiais da Juventude sendo realizadas no Brasil, elas não precisam obrigatoriamente ser financiadas com dinheiro público, porque na França elas não tiveram nada de dinheiro público. Elas foram totalmente financiadas por empresas que doaram dinheiro para a organização do evento. Inclusive, o Papa foi recebido pelo presidente na época, que era católico, mas o recebeu como líder político e não como líder religioso, porque o Estado francês é laico. E logo a seguir pediu a bênção ao Papa como católico, quando a televisão estava desligada. Por quê? Porque é o domínio privado dele. Novamente, a França permite isso, porque é um Estado em que se preocupou em fazer essa separação total entre Estado e Igreja. Um outro exemplo que eu digo para refletir. A foto da marcha pelo Estado laico, aparecia essa menininha. Durante a marcha não era ela que portava esse cartaz, mas na hora de tirar a foto colocaram na mão da menina, talvez para dar esse ar de inocência. Veja que toda a questão ideológica envolvida. Ela diz, ciência e religião não se misturam. E eu coloquei como contraponto a frase do Louis Pasteur. Pouca ciência afasta de Deus, muita ciência aproxima de Deus. Efetivamente, religião e ciência não se misturam, mas podem se complementar. Até que ponto eu posso seguir nas minhas experiências científicas sem, de alguma forma, ferir os meus princípios morais e éticos que são dados pela minha religião? Eu posso dizer que eu não quero realizar um aborto, como médico, porque a minha religião não permite que eu faça um aborto. Eu julguei extremamente interessante, não é questão de fazer apologia a nenhum líder político, nem fazer defesa de nenhum líder político, mas a posição da Marina Silva nessa eleição foi muito forte. Ela estava num partido que defende o direito ao aborto. E ela disse, como evangélica, eu não posso defender o direito ao aborto. Isso podia ter custado a eleição dela. O que aconteceu? Imediatamente ela subiu nas pesquisas. Pelo respeito que muitas pessoas tiveram a ela, pela defesa das ideias dela. É muito mais fácil imaginar que Marina não aceitaria nada relacionado ao aborto do que o compromisso público que Dilma fez logo a seguir com as diversas igrejas, de que não assinará nada referente a casamentos homossexuais e nem ao aborto. Eu não sei se vocês lembram da época da eleição do Fernando Henrique, a primeira eleição, onde Fernando Henrique concorria ao cargo de presidente, e perguntaram a ele se ele acreditava em Deus. Como sociólogo, o que eu posso dizer é que Deus não existe. No dia seguinte, caiu vertiginosamente. Na eleição seguinte, claro, pergunta capciosa, o senhor acredita em Deus? Resposta, sendo uma crença da maior parte da população brasileira, eu não posso negar a existência de Deus. Não quer dizer que eu acredito. Ele não disse se acreditava ou não, mas ele já não negou. Ele ganhou a eleição. Não quer dizer que seja apenas isso que determinou a eleição. Mas nós devemos refletir até que ponto eu permito abrir mão das minhas crenças pessoais, e aí crenças nas minhas ideias, em nome de uma eleição. Se eu sou capaz, para ganhar a eleição, de fazer um acordo com a Igreja Católica dizendo que eu não vou assinar a favor do aborto, quem me garante que essa pessoa vai cumprir o que ela prometeu? Porque ela foi capaz de, para ganhar uma eleição, abrir mão dos seus ideais, das suas próprias ideias, que ela defendeu durante anos.
Eu prefiro ter alguém que diga eu sou a favor do aborto e defenda isso até a sua não eleição, do que alguém que troque de ideia apenas pela eleição. O que me permite isso? O meu espírito crítico, o meu espírito científico, que passa sobre a questão da religião para ir à questão da análise política. Essa questão do uso do véu, ela é extremamente polêmica. Eu uso o véu por uma questão religiosa ou eu uso o véu por uma imposição familiar? É esse o dilema que se vive hoje na França. Não é uma discussão que aqui no Brasil a gente ainda tem, apesar de que essa semana já apareceu um caso de uma moça que ia fazer a prova do Detran e tinha que retirar o véu e por causa disso ela não pôde terminar a prova. Quer dizer, já chegou o problema ao Brasil. O véu, não apenas o véu muçulmano. Porque veja, lá na congregação nós temos o caso de uma freira que usa o hábito, e ela já tem, ela é bastante jovem, ela tem 86 anos no momento. Ela trabalhou durante muito tempo em Roma, inclusive era amiga do João Paulo II, e ela nunca tira o véu dela. Inclusive, quando ela dorme à noite, ela bota uma espécie de touquinha, porque ela não dorme com a cabeça descoberta. Ela foi renovar o passaporte dela e disseram a ela que, porque agora é proibido o uso de sinais exteriores de religiosidade, ela tinha que tirar o véu. Ela ficou sem passaporte, mas não tirou o véu. E aí ela teve que renovar a carteira de identidade dela, porque perdeu a validade. Novamente o mesmo problema. Atualmente ela não tem carteira de identidade. E ela morre de rir contando, agora eu sou uma ilegal no meu país. Eu não posso sair à rua porque se eu for presa eu não tenho mais um documento de identidade válido. É o problema da decisão de banir todo tipo de símbolo religioso. É realmente um problema extremamente complexo. Eu uso o véu porque a minha religião obriga, ou porque o meu grupo obriga. Porque se você for ver, eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ler o Alcorão, se vocês não tiveram, eu indico a vocês a leitura, porque se não disserem a vocês que aquilo ali é o livro bomba dos muçulmanos, porque quando eu levo o Alcorão para mostrar para meus alunos, vários deles, eu posso encostar a mão, eu digo, em princípio você tem que se purificar para poder tocar, mas como não é o livro sagrado da sua religião, você tocando com cuidado não tem problema. É como se eles imaginassem que tivesse bombas ali, incitação à violência e obrigatoriedade do véu. Não tem nenhum lugar no Alcorão que diga que a mulher é obrigada a andar coberta. O que diz no Alcorão é que você deve preservar o corpo que Deus lhe deu, porque o corpo é a morada de Deus. E o seu corpo é sagrado. Se eu entender que para eu preservar o meu corpo sagrado, eu devo andar coberta dos pés à cabeça, é uma interpretação que foi feita dali. Se eu entender que eu andando vestida como eu estou aqui, eu estou preservando o meu corpo, é uma interpretação que eu estou fazendo do Alcorão. Então, o uso do véu não é obrigatório, como não é obrigatório a nenhum cristão, nenhum padre é obrigado a sair de batina, nenhuma freira é obrigada a sair de hábito, e nenhum de nós, católicos, é obrigado a andar com uma cruz pendurada no pescoço. Nós os usamos porque nós queremos. Se a pessoa usa o véu porque ela quer usar o véu e ela tem essa convicção, é um direito dela. E já a Corte Europeia tem dado vários pareceres positivos a pedidos de pessoas que querem ter esse direito e alegam que é um direito dele. São pedidos individuais. Porque a grande questão é, o problema nas escolas se dá com menores de idade. E o menor de idade, você questiona, você usa o véu porque você quer ou porque o teu pai te obriga? Porque veja algo que é interessante. Os meninos judeus, eles vão com o kippá, chapeuzinho judeu na cabeça, até a porta da escola. Quando chega na porta da escola, eles dobram e colocam no bolso. Você ainda fica vendo a pontinha do lado de fora do bolso. Eles fazem questão de deixar a pontinha para o lado de fora do bolso. Entram, passam o dia inteiro na escola e no que eles botam o pé do lado de fora, eles param, tiram e colocam na cabeça. Ela coloca. Então, a questão aí, ela não está abrindo mão da religião dela. Ela está abrindo mão, naquele momento, da agressão aos outros por causa da religião dela. Se eu, mulher, for a um país muçulmano,
eu serei obrigada a usar o véu. Eu tenho no momento a minha irmã morando no Catar, que é um país muçulmano aberto, em que os estrangeiros têm o bairro deles. E ela não pode sair dos bairros deles. E ela não pode dirigir o carro dela sozinha, a não ser que ela coloque um dos filhos dela, que tem 10 e 12 anos, junto com ela, porque uma mulher não pode dirigir um carro sozinha. Ela tem que ter um homem presente. E quando ela não tem um dos filhos dela em casa, ela tem que levar o rapaz que trabalha na casa dela, sentado no carro ao lado dela, para que ela possa dirigir o carro. E aí você pergunta, não é muito mais perigoso você estar com um homem estranho ao seu lado do que estar sozinha no carro? Você anda no carro, e cuidado porque o Catar é enorme, ele tem só 11 quilômetros quadrados, então você imagina que é um país enorme. Se você se descuidar, você está na Arábia Saudita. E aconteceu do meu cunhado estar andando no carro com a minha irmã e a minha mãe, e ele disse, epa, eu acho que eu me perdi, eu estou na Arábia Saudita. Imediatamente as crianças começaram a chorar no carro, volta, 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 que a vovó vai ser presa. Porque a minha mãe é uma mulher casada, andando no carro de um homem casado, sem o marido dela estar presente. E ela seria presa. Então, será que nós temos que ser, e aí eu gostei da parte da palestra hoje de manhã, nós temos que ser tolerante com quem é intolerante? O exercício da tolerância é muito bom quando é você que tem que fazer a tolerância em relação a todo mundo. E quem é intolerante contra mim? A gente tem caso de uma mulher de embaixador brasileira que estava num país árabe e que saiu à rua sem o véu e foi cuspida na rua. E ela não tem direito nenhum de reclamar, porque é o país deles. Então, será que eles não têm na França o direito de exigir que as meninas retirem o véu no momento em que elas estão na escola, dando a elas a liberdade de optarem, a partir do momento em que eu saio do muro da escola, de recolocar a minha religião? Eu coloco meu véu, saio na rua, faço tudo que eu quiser, quando eu for entrar na escola, eu tiro meu véu. Veja que a proibição é do véu integral, não é do véu como lenço. O véu como lenço é na escola. Como é obrigatório qualquer tipo de cobertura na cabeça. Chapéu, boné, qualquer tipo de cobertura é proibida na escola. Se um aluno entrar de boné, pode tirar o boné ou então fica fora da escola. O Estado laico não é um Estado ateu. O Estado ateu, ele não permite nenhuma manifestação pública de religião e não protege nenhuma delas. Nesse caso, uma igreja, ou uma loja, um supermercado, num Estado laico, é a mesma coisa. Não tem nenhum significado especial. E, inclusive, na maior parte dos estados ateus, é proibido qualquer tipo de religião. O Estado laico, ele não tem a religião do Estado. Caso do Brasil. O Brasil não tem religião. O Estado brasileiro, o país. Mas os brasileiros têm. Inclusive, o Brasil é considerado hoje o segundo país mais católico do mundo. E se vocês forem ver, saiu um trabalho bastante recente sobre o mapa das religiões no Brasil. Ele cita, inclusive, isso, que nós estamos, de certa forma, questionando Max Weber e ética protestante. Porque a França hoje é um dos países que economicamente mais evolui na Europa e é majoritariamente católico. E dentre os países emergentes, o país que está se apresentando melhor na economia nacional é o Brasil, que é católico. Então nós estamos, inclusive, questionando hoje a Max Weber em relação ao catolicismo. Então, deve fazer a diferença bem clara. Estado laico não é nem Estado ateu, nem Estado contra nenhuma religião. É um Estado que não tem religião própria, mas que defende o direito de cada um ter a sua religião.